Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quem está alegre de estar na presença de Deus, diga graças a Deus. Eu também estou tão feliz de estar aqui esta noite. Eu quero externar a Deus a minha gratidão e a minha alegria em mais uma vez poder servir a noiva do Cordeiro neste tão honrado congresso. Deus abençoe a cada um que está participando desta noite tão gloriosa. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas e glorificado seja Deus, porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaria presente aqui esta noite. É por Ele e para Ele todas as coisas em nome de Jesus. Eu quero também deixar registrado e louvar ao nome do nosso Deus pela vida do pastor Gilmar Miguel e pastora Maria Inês. Deus abençoe, que casal de Deus. Vocês são uma bênção. Obrigado por todo o carinho, toda a receptividade. Que Deus continue usando, sustentando e abençoando vocês. São uma referência de intimidade com Deus. Deus os abençoe cada dia mais em nome de Jesus. E quando faço referência a este casal abençoado, a toda a diretoria dos Gideões, cada um dos pastores, todos os companheiros, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A cada um dos pregadores, Deus abençoe a todos. É um prazer poder revê-los. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês. Eu não vou citar nomes, posso esquecer de alguém, mas pastor Júnior Trovão, Deus abençoe em nome de Jesus todos os pregadores. E Deus abençoe também pastor Júlio, está ali atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. E Deus abençoe todos os missionários. Deus abençoe vocês. É uma grande honra poder estar cultuando a Deus junto de vocês. E que Deus possa continuar vos sustentando nesta graça em nome de Jesus. Eu, como sempre, igreja, me faço acompanhado da minha vaza, que está aqui à minha direita, linda de Jesus. E hoje ela vestiu um vestido meio verde abacate, não é verdade? Olha lá, eu fico reparando nas cores que ela coloca. E é uma bênção de Deus. Eu sempre preciso explicar que eu chamo ela dessa maneira. É um carinho que eu tenho com ela lá em casa, que um dia ela disse assim: tu és meu vaso na olaria de Deus. E eu sempre explico que eu disse a ela: se eu sou teu vaso, tu és minha vaza. É só isso, só isso. E é uma serva de Deus e tem me acompanhado desde quando nós casamos. Para onde eu vou? Entro na favela, ela está lá comigo. Meu Deus, se eu fosse contar aqui, ia ter irmão que ia se escandalizar, porque teve dias de nós chegarmos para pregar a palavra de Deus lá no Rio de Janeiro, dentro de comunidade, e começar um estouro de tiroteio para todo lado. Até bandido usar ela de escudo já usou. Eu e ela entrando e o bandido dando tiro por cima dela. Mas são as coisas que a gente passa para pregar o Evangelho. E glória a Deus por isso. Então ela me acompanha, entra na comunidade, vai para o meio da roça e sempre dando glória com esse sorriso lindo e que Deus colocou no coração dela e no rosto dela. Então Deus abençoe, tu és uma bênção. Glória a Deus. E grande é o vosso galardão nos céus. Nós somos ali da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro, ligada a Conamad. E eu trago um grande abraço de toda a minha igreja, que nesse exato momento está nos acompanhando, está em oração lá no Rio de Janeiro. E do meu pastor, pastor Magni Ferreira, minha pastora, pastora Cilei Ferreira, trago um abraço de toda a igreja e todos os cariocas a esse tão honrado congresso. Amém? Quem tem Bíblia, diga eu tenho, pastor Jonathan. Saca a tua espada então, em nome de Jesus, e localiza comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Sinto Deus aqui. Verso de número 45, igreja. Isto. Deus abençoe também a todos os cantores. Meu Deus, o Danilo, quando eu vi ele preparando o teclado, já sabia. Meu Deus, lá vem. É um amigo e que Deus continue sustentando cada dia nesta unção. Lucas 12, verso de número 45. Quem encontrou, diga eu achei, pastor. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se,
Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que e não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que for muito dado, muito também lhe será cobrado. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, igreja? Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Isto. Se acomode nos seus lugares e me encara bem dentro dos meus olhos. Eu tenho uma mensagem da parte do meu Senhor para entregar ao Brasil e aos Gideões missionários esse ano, neste dia chamado hoje. Estava eu em conferência com o nosso mestre, em oração, pedindo há meses atrás a direção daquilo que deveria lhes entregar. E o Espírito Santo foi muito enfático em vos direcionar uma palavra acerca da disposição do tema que entregou ao servo de Deus. Essa chama não pode se apagar. E é sobre isso que o Espírito Santo quer direcionar cada coração aqui disposto esta noite, que nos acompanha pela internet e que está aqui na nave da igreja. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem que Cristo se comunicava muitas vezes por parábolas, e fazia isto porque entendia que a limitação da mentalidade humana talvez não alcançasse a dimensão dos segredos e dos mistérios espirituais. É por isso que várias vezes ele vai simplificar a dimensão de tudo aquilo que Deus é, em palavras tão simples que, por serem simples, talvez nos escapem alguns detalhes, mas são exatamente nas suas simplicidades que a palavra de Deus nos apresenta as suas maiores profundidades. E é exatamente dentro deste contexto que em Lucas capítulo de número 12, Jesus começa a apresentar uma ampla visão do que é o reino de Deus. Em paralelo do capítulo 12, o capítulo 24 faz a mesma menção desta mesma parábola ou pregação de Jesus. E quando nós pulamos ao capítulo 24, nós estamos caindo dentro de uma pregação escatológica do mestre. Quando você começa a ler o capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, você vai ver Jesus dizendo aquilo que havia de acontecer antes do fim chegar. É exatamente neste grupo de versículos que a igreja vai identificar, por exemplo, o esfriamento do amor, as guerras, os rumores de guerras, as perseguições, o levante de falsos profetas. Mas Jesus sempre vai dizer: não se preocupem, porque ainda não é o fim, denotando que esses sinais são necessários para que a igreja possa identificar a proximidade do arrebatamento. Então que fique claro nesse começo de mensagem, até o versículo 14 já está acontecendo na nossa época. E se você for fazer um paralelo, por exemplo, com tudo que sai na mídia, você vai encontrar guerras, rumores de guerras, perseguições. E eu quero parar nesse exato ponto em específico: as perseguições. Eu estou vendo uma multidão de milhares de pessoas aqui dentro do pavilhão dos Gideões Missionários 2026, sentados para serem alimentados pela palavra de Deus. E a pergunta que eu vos faço nesta introdução de mensagem, enquanto vocês estão aqui dançando na presença de Deus, pulando, marchando, dando lugar, quem é que entrou por aquelas portas para fuzilar vocês? Quem é que entrou naquela porta ali para arrancar a cabeça de vocês fora? Quem é que entrou ali para fazer como na Nigéria, que milhares de cristãos estão sendo assassinados? Quem é que entrou ali como na Coreia do Norte para jogar dentro de prisão e torturar? Quem é que entrou ali como em certos países da África para poder fazer aquela maldade que tu sabe como é com as mulheres? Quem é que entrou ali para prender só porque tu está falando de Jesus, como em alguns países da América Latina? Quem é que entrou ali que, como no Oriente Médio, dispara e descarrega uma AK-47 só porque gritou Jesus? Vocês entendem que tem lugares na terra nesse exato momento que tem gente sendo fuzilada e o sangue escorrendo no chão só porque está dando glória a Deus que tu pode dar aqui dentro. É por isso, pastor Gilmar, que quando eu entro na presença de Deus, eu não meço o tamanho do glória e do aleluia que outros dão, e nem eu mesmo dou. Eu sei o que a igreja está passando na terra. Outros queriam estar sentados
sentados no teu lugar e não pode, mas tu pode estar sentado aqui. Eu fiz esta introdução para trazer uma mensagem de um nigeriano. Ano passado eu estava em missão na Angola, e um nigeriano veio até mim e disse: pastor, quando o senhor pregar ao Brasil, diz para os irmãos brasileiros que entrar na presença de Deus no Brasil não é obrigação, é oportunidade que Deus está dando a vocês, e manda eles aproveitarem a oportunidade que Deus está dando, porque nós queríamos cantar como vocês cantam e não podemos, nós queríamos dançar como vocês dançam e não podemos. Mas Jonathan, avisa a eles que se nós não nos encontrarmos na terra, um dia nós nos encontraremos na glória por toda a eternidade para louvar ao Cordeiro de Deus. Enquanto eu prego isto a vocês nesse começo de pregação, o meu coração, a minha alma chora por dentro, por ver irmãos, Jesus, chorando e a alma se deleitando e derramando, por causa da terrível perseguição que se levanta contra a igreja na terra. Será que enquanto eu ministro isso a vocês, vocês podem colocar na tábua da vossa mente as milhares de vidas e de almas que estão gemendo e chorando debaixo de espadas, de fuzis, de facas e de torturas? Eu vou além. Será que vocês podem ouvir as milhares de almas que gemendo e chorando estão gritando, chamando e precisando de alguém lhes entregar a poderosa palavra de Deus? Este é o cenário que nós estamos vivenciando. Não, os irmãos precisam entender que talvez o Brasil ainda não esteja vivendo uma via de fato de perseguição. Nós estamos numa bolha de proteção divina. Deus ainda não permitiu o peso da espada passar na igreja brasileira, e dá glória a Deus por isso, porque eu já vi gente dizendo que a perseguição tem que despertar, mas avivamento não vem através de perseguição. Tem muita gente errada por causa disso. Se fosse assim, a Coreia do Norte tinha o maior número de igrejas. Entenderam? Na esquerda, vou falar olhando para a direita. Coreia do Norte é perseguida, estão sofrendo com a ausência de palavra, igreja e avivamento. Não é perseguição que traz avivamento em uma nação. E eu quero começar a entrar por aqui. Pastor, o que é que traz avivamento dentro de uma nação? Lucas capítulo de número 12, Jesus vai começar a contar uma parábola e um cenário acerca do reino. Nós começamos a entender que tem alguns personagens, e dentro da palavra, e dentro da teologia, melhor dizendo, nós que estudamos a teologia, podemos dissecar e absorver algumas respostas da parte de Deus, trazendo à luz os personagens que existem dentro da palavra. Quando nós lemos o capítulo 12, estas partes que nós vemos que Jesus vai fazer menção de um mordomo e de servos. O mordomo nada mais é do que alguém que é servo junto com outros servos, e a palavra utilizada por Jesus aqui no grego dá a entender que era alguém que estava no meio dos servos, estava misturado com a multidão, não merecia estar onde está, mas foi apontado pelo senhor da casa, por ter proximidade e a confiança do seu senhor. O seu senhor pega aquele servo de entre os servos e o eleva a mordomo. Então alguém que está elevado não é nada mais do que apenas um servo em uma posição diferente dentro da casa. E como Jesus mesmo disse, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Esse mordomo tem algumas regalias, alguns acessos, mas também tem algumas responsabilidades. Por exemplo, todo servo dentro da casa, todo aquele que serve dentro da casa tem que ter as suas necessidades atendidas. E estes servos que estão trabalhando dentro da casa precisam ter suas vestes em dia, precisa ter alimento na sua mesa e precisa ter lugar para dormir. Quando nós dissecamos a teologia, aprendemos que esses servos não pediam nada ao seu mordomo e ao seu senhor, porque a casa era responsável por sustentar esses servos. Então o servo não precisa pedir nada, a casa é que tem a responsabilidade de sustentar esse servo. É a casa quem dá comida, é a casa quem dá roupa, e é a casa quem dá moradia para eles morarem. Entenderam? Na direita, vou falar olhando para a esquerda. O servo não precisa pedir, a casa se responsabiliza de lhe entregar. Entenderam? Na esquerda, vou falar olhando para o centro. O servo que é servo não precisa pedir, a casa tem o dever de se responsabilizar pela estrutura do servo. O servo não pede, porque a casa dá comida,
a casa da moradia e a casa da roupagem. Agora olha que engraçado, que do meio desses servos, ele escolhe um como mordomo. Esse mordomo ainda é servo, então mordomo também não pede, porque o mordomo também é sustentado, mordomo também tem comida, mordomo também tem moradia. Só que o mordomo tem acesso a outras coisas que os servos não têm. Ele tem alguma autoridade sobre servos, e ele direciona servos dentro desta casa. Logo começamos a entender a visão que Jesus está querendo construir dentro desta parábola. Jesus apresenta duas distinções de mordomo. Ele vai começar falando no verso 42 acerca do mordomo fiel e bom. Esse mordomo fiel e bom é aquele que entende a sua missão. E qual é a sua missão? É entender que ele deve entregar comida dentro da casa, ração dentro da casa, entregar algo dentro da casa. E é muito categórico esta palavra utilizada no original, porque a palavra é porção determinada. Então quem recebe da mão do mordomo não recebe nem a mais e nem a menos, não recebe faltando e não recebe sobejando. Estou falando de comida, estou falando de palavra. Por isso este mordomo não precisa se preocupar, porque já tem porção determinada para entregar aos seus servos. Parênteses aberto àquilo que Deus ardeu no meu coração. Amo cada um dos irmãos, mas assim está escrito na palavra de Deus. Certo dia, quando Jesus entregava esta palavra, ele determina dentro desse entendimento que é necessário que esse mordomo bom alimente os servos que estão na casa, sem pedir nada mais, sem pedir nada menos. Ele continua no verso 43: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Jesus dá uma volta de 180 graus e começa a falar de um servo infiel, no verso de número 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele menos espera, e numa hora que ele não imagina, e vai pegar aquele servo de surpresa. Aqui existem algumas lições que Jesus passa dentro da parábola. Ele começa apresentando o fato de haver fartura dentro da casa, porque logo no verso seguinte é quando nós lemos no 45, aquele servo infiel come, ele bebe, embriaga-se, ele farta-se, e não há problema em ter fartura dentro da casa. O problema é a fartura cegar o entendimento missionário daqueles que estão entregando a comida. Repito, o problema não é haver fartura dentro da casa, o problema é a fartura cegar o entendimento do propósito missionário daqueles que entregam a comida. A obra geme enquanto este servo não apresenta aquilo que lhe foi dado a apresentar. Você não vê em nenhum momento da mensagem, ou da palavra, melhor dizendo, que enquanto o servo não entrega aquilo que lhe foi determinado, o Senhor não se apresenta. Esse Senhor tem data, hora, dia determinado para se apresentar. Nisto aqui é um perigo terrível, porque pelo Senhor não se apresentar enquanto a missão não é cumprida, cai-se no perigo de achar que Ele não liga, que Ele não está nem aí, e que Ele não se importa com a sua casa. Porém, há uma medida diante de cada um, e cada um, disse Jesus, será julgado diante daquilo que apresenta ao seu Senhor. Por isso, nós entendemos que Ele não se interessa pelo sofrimento dos servos dentro da casa. Age como se a casa fosse dele. Enquanto age como se a casa fosse dele, há um engano estabelecido no seu coração. E aqui existe um porém muito grande: o engano estabelecido no coração desse mordomo é um plano terrível que o condena à condenação eterna. Ele diz em seu coração: o meu Senhor não vai voltar agora, eu tenho um tempo de me consertar, eu tenho um tempo de falar o que Ele mandou falar, eu tenho um tempo de entregar o que Ele mandou entregar, eu tenho um tempo de fazer o que Ele mandou fazer. Só que ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai que Ele volta enquanto eu estou pregando para vocês aqui esta noite. Se ninguém sabe o dia e nem a hora, Jesus, eu estou correndo desta palavra, mas vou precisar falar. Se ninguém sabe o dia e nem a hora, começamos a entender que existe alguém responsável por comida dentro da casa. Parênteses aberto. Eu me lembro de um dia, Esaú chegando do campo assim desse jeito,
cansado da guerra, cansado da batalha. Jacó disse: irmãozão, senta aqui, porque aqui tem comida. Está aqui a lentilha que eu preparei para você comer. Come, só que tem um preço. Você quer comer o que eu estou fazendo? Eu quero, eu estou com fome. Tem misericórdia de mim, não me deixa morrer sem comida. Tem que entregar a sua primogenitura. Vai ter comida se tiver a tua primogenitura de volta. Esaú fala no seu coração: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer? Quer saber? Leva a primogenitura e me dá lentilha. Diz o texto, vai doer, mas vai curar. Te amo. Que quando Jacó vai oferecer lentilha, ele coloca a lentilha e puxa pão e entrega o pão. Meu Deus, por que não deu o pão antes? Por que está dando depois o pão de já ter negociado a lentilha? Entende que Jacó preparou o guisado, Jacó preparou a lentilha, mas o texto não diz que foi ele quem preparou o pão. Se não fui eu quem preparei o pão, eu não tenho direito de negociar o pão. Eu vou repetir isso aqui: se eu preparei lentilha, negocia a lentilha, bota preço na lentilha, bota preço no que tu prepara. Pão não fui eu quem preparei, porque não fui eu quem fui para a cruz, não fui eu quem desci na terra, não fui eu quem me entreguei para salvar a humanidade. Lentilha tem preço, pão não tem preço. Lentilha tem valor, pão não tem preço. Lentilha tem negócio, pão não tem negócio. De graça eu recebi, de graça eu estou dando. Só sai com fome quem quiser sair com fome. Não. Jacó está responsável pela lentilha e pelo pão dentro da casa. Ele bota preço naquilo que ele faz. Não pode botar preço naquilo que ele não fez, não criou. Não é dele. Se não é dele, não se pode negociar pão dentro da casa. Será que você pode me ajudar a pregar nesse começo de pregação? Nem precisa pegar na mão de quem está do seu lado. Só dá uma catucada assim de cotovelo e diz: não negocia pão dentro da casa. Diga: o pão não é teu. Diga: o pão é o pão vivo que desceu do céu. A palavra não é tua. Eu não tenho direito de botar preço no pão. Se eu não tenho direito de botar preço no pão, como é que eu vou sobreviver? A casa se responsabiliza pela roupa, a casa se responsabiliza pela comida, a casa se responsabiliza pelo lugar de dormir. Aqui está a vertente do que Jesus prega. Eu não posso botar preço, porque a casa se responsabiliza de me sustentar até o arrebatamento. Pastor, tu está falando isso aí porque dentro desta parábola? Porque dentro desta parábola identificamos uma coisa terrível que acontece. Este servo fala em seu coração: ele não vai voltar agora não. Já foi no tempo do meu avô que ele não voltou, do meu pai que ele não voltou. Ele vai chegar agora. Quero começar a pregar agora. Me cobre, Jesus. O maior perigo de quem está dentro da casa é perder o foco do motivo de estarmos aqui reunidos. Porque o servo infiel mantém foco em coisas terrenas. É comida, é bebida, é satisfação de desejos próprios. Só que o servo fiel entende: eu tenho uma missão, e a minha missão é alimentar quem tem fome. A minha missão é sustentar quem está trabalhando na casa. A minha missão é sustentar quem tem projeto de Deus na vida. Se existem esses dois direcionamentos dentro da palavra, o direcionamento e o perigo desse servo infiel é começar a colocar o foco em coisas terrenas. E aqui está uma das maiores identidades do século atual. Pastor, qual é a identidade do século atual? Que existe algo aceso dentro da casa que estava se apagando. O que é que estava se apagando? Estava se apagando a esperança do arrebatamento e da volta de Jesus grandão da Galileia. Ele vai voltar a qualquer hora, qualquer dia ele chega, qualquer hora ele vem, e não percebem que vivendo dissolutamente estão a um ponto e a um fio de cair na mão do seu Senhor. Eu sei
que se tu cair na mão do diabo, Deus te livra. Eu sei que se tu cair na mão de homens, Deus te livra. Cai na mão do teu Senhor para ver quem é que te livra. Anu, terremaio. Eu teria medo de viver com fogo na terra, sabendo que a qualquer momento a trombeta pode tocar só para mim e eu encontrar com a eternidade. Que é que tu tem para apresentar na tua mão diante do seu Senhor? A eternidade está diante de nós. E o cabresto fino desta mensagem: vocês têm 50, 40, 30 anos, 70, 80. Fala para mim quanto tempo dura uma eternidade. Vai trocar uma eternidade com Deus por causa de 80 anos? Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Pensa que quem está no inferno agora está dormindo para sempre? Teologicamente aprendemos e pela Bíblia discernimos que o que dorme é a carne, é o corpo. Mas foi Jesus quem falou, vai reclamar com ele, que quem estava no inferno gritava: me deixa voltar, para avisar quem está vivo o que é que o Senhor faz com quem não te serve fielmente. Sabe o que aquele servo ouve, ou aquele homem ouve alguém dizer a ele: se preocupa não vai voltar ninguém dos mortos para avisar o que tem aqui. Já tem Moisés magrinho pregando para ele. Se quiser, ouve os profetas, missionários e pastores do rei. Keleia, Hanui, Tekenaia, Santo Reva. Estamos diante da eternidade. A eternidade bate na nossa porta. E o maior foco que não podemos perder dentro do texto é deixar o fogo se apagar. O fogo da esperança, do arrebatamento do Senhor. Eu não disse isto aqui de propósito. Eu trouxe vocês por esse caminho para vocês entenderem que a esperança é acesa, e não é acesa por homens. A esperança sempre é acesa pelo Senhor nosso Deus. Parênteses aberto, para engrossar o caldo que eu estou falando, e a gente entra de cabeça naquilo que Jesus está gritando aqui no meu ouvido. Lembra Levítico capítulo de número 6? Existe uma vertente diretória e teológica acerca de como o fogo é conduzido dentro da casa do Senhor. Quem acende fogo não são homens. Quem acende fogo na Bíblia é Deus que está no trono. A Bíblia diz que diante de Deus sai um fogo, e aquele fogo lambe o altar. Agora eu estou vendo todo mundo me olhando de olho arregalado. Você tem mão direita assim para levantar? Então faz esse exercício comigo. Levantou? Repita comigo: quem acende fogo é Deus. Agora bate a mão no peito assim e diz: quem mantém aceso sou eu. Deus não vai descer na terra para manter fogo aceso. Ele já mandou fogo. Se responsabilize quem está na terra, porque a casa está na tua mão, a casa está na tua mão, a casa está na tua mão. O fogo na casa só apaga se você deixar apagar. Eu tenho um recado. Qual recado, pastor? Se tem fogo aceso dentro do tabernáculo, do templo, entenda como quiser, esse fogo foi aceso pelo próprio Deus. Mas Levítico capítulo de número 6 determina que o sacerdote se levante, coloque lenha no altar e se troque todas as manhãs, retire a cinza do altar para fora, limpe o altar para que possa o fogo pegar. E quando esse fogo pega, consome tudo que está em cima do altar. Repare que quem acende fogo é Deus e quem mantém aceso o fogo é homens. Sim, aí você começa a entender a chamada de Samuel. Estou voltando e cortando para Lucas 12. Por que Deus chama Samuel? Será que Deus chama Samuel porque cansou de quem estava na frente da casa? Não. Será que Deus chama Samuel porque não foi com a cara de quem estava na frente da casa? Não. Tem um motivo específico para Deus levantar Samuelzinho do meio dos servos e da multidão e o chamar no meio da noite. Você lembra? Samuel, Samuel. Foi a primeira vez? Não fui eu. Samuel, Samuel. Vai de novo? Não fui eu. Vai de novo? Não fui eu. Quando esta voz te chamar, abre a boca e diz: fala que o teu servo, opa, voltei no 14, alguém percebeu? Fala que o teu servo
Está ouvindo? Ele não se dirige a alguém que está acima, ele se dirige diretamente ao servo. Me cansei do que está acontecendo na terra, vou passar vassoura, vou entrar com espada, vou entrar de madeira, Samuel. Diz aí que eu estou chegando. Sabe o que acontece? Eu sei porque Deus está levantando Samuelzinho na terra. Eu sei também que existe gente que estava diante daquela casa, e existe um perigo que muitas vezes alguém olha para esse texto e imagina, Deus está trocando Eli por causa da idade. Olha o dedão do pregador aqui. Deus nunca levou em conta a idade. Pastor, leva idade em conta sim. Leva não. Quando Deus vai contabilizar uma geração, Ele leva em consideração princípios princípios que estão sendo estabelecidos, obedecidos, e princípios quebrados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Você sempre vai ouvir que nós sempre pregamos geração do avivamento, sim ou não? Geração da santidade. Tu já ouviu alguém pregar geração dos 15 aos 20 anos? Geração dos 30 aos 40 anos? Porque não é idade, é princípio, avivamento, santidade, da palavra, do fogo, do manto, geração. Deus também não faz isso que muitos pensam. É por isso que eu vou dar um exemplo dentro do parênteses, que um dia, vou até chegar para trás aqui para alguém ver, vem andando alguém assim, e alguém vem trazendo na sua barriga um menino, chamado quem? João Batista. De lá para cá e de lá para cá e daqui para lá, na outra direção também vem uma mulher andando, Maria. João Batista na barriga de Isabel, já entenderam aqui, falou olhando para lá. Jesus na barriga de Maria. Vamos falar do culto que aconteceu aquele dia. Qual era a idade de João Batista? 6 meses nem tinha saído da barriga. Qual era a idade de Jesus grandão da Galileia? Apenas alguns meses dentro da barriga. Pensa que Deus liga para a idade? Jesus nem nasceu, já estava enchendo João na outra barriga. João nem saiu, já estava assim lá dentro, ó. Que glória, que glória, que glória, que glória, que glória. Tem gente nascida que não faz, eu vou esperar nascer para fazer. Eu já vou dançar aqui dentro dessa barriga mesmo, ó. Varão que me usa. Deus não olha para a idade, Deus olha para princípios mantidos. É por isto que Deus está chamando Samuel. E entendemos que se Deus não leva a idade em conta, mas princípios em uma geração, entendemos que Deus não está descendo e vai doer, mas vai curar. Deus não está descendo na terra por causa do pecado de Ofni. Tu não vê a palavra dizendo e Ofni pecou e Deus veio. Já entenderam aqui? Tu é de EBD, hein? Tu não vê escrito na Bíblia e Finéias pecou e Deus veio. Mas peraí, pastor, era adultério, era roubo da oferta de Deus, era fornicação na porta do templo. E Deus não veio. Deus não desce em pecado alheio, porque só se apresenta onde é invocado. Você acha que quem está pecando está invocando Deus? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, antes que a lâmpada se apagasse, vou engatar a segunda agora. Deus desce na terra e fala: não, agora já é demais. Eu não venho no teu pecado. Quiser pecar, peca. Quiser adulterar, adultera. Quiser roubar, rouba. Mas não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. É porque não toca no fogo. Porque quem acendeu fogo não é quem está na terra. Quem acendeu fogo é quem está sentado no... Ele se responsabiliza pelo fogo que acende na terra. E se tiver que trocar uma geração inteira para manter o fogo aceso, Ele vai trocar uma geração inteira, mas o fogo não vai se apagar. Não vai. Não vai. Pastor, porque não pode se apagar? Vem comigo para dentro da Bíblia. Não se apaga, porque esse fogo tem nome, tem presença. Eu sei que nós identificamos fogo como Espírito Santo, mas dentro da Bíblia Espírito Santo é óleo, é azeite. Fogo é a glória de Deus. E você vai ver vários exemplos disso dentro da Bíblia, mas não vou enfadar os irmãos. Entende-se que o candelabro estava aceso porque tem azeite dentro. Se tem óleo, sustenta fogo em cima. Quando você vê Atos capítulo 2, você entende que houve um vento que entra, como o som de um vento impetuoso. Quando o Espírito entra, o óleo desce.
o Espírito Santo representado pelo óleo no candelabro, somente depois é que tu vê línguas repartidas como de fogo. Então se não tem óleo, não tem fogo. Se não tem óleo, não tem fogo. Se não tem Espírito Santo, não adianta nada. Pode falar bonito, pode cantar bonito, pode fazer o que for. Se não tem o Espírito Santo, se não tem o óleo, não vai ter fogo. Fogo é sustentado por óleo. Glória é sustentada pela presença do Espírito Santo de Deus. Se tu entende isso em Atos capítulo 2, começa a compreender que o fogo que foi aceso, porque tinha óleo presente dentro daquela casa. Se tem óleo, tem fogo, pastor? Sim. Então peraí, o fogo que desce está os capacitando. Correto, você acertou de novo, porque foi Jesus mesmo quem abriu a boca para dizer: eu sei que vocês missionários, pastores, crentes, gideonitas, crentes do Brasil, todos que estão na internet, querem ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, confins da terra. Tu quer sair para ganhar gente no teu trabalho, na tua rua, na tua escola, só que vocês não vão sair para ganhar lá, enquanto não acender e receber fogo dentro da casa. Percebam que Deus faz uma conexão de ganhar almas com fogo aceso. Se o fogo está aceso, vai ter almas. Se o fogo apaga, não tem almas. A chama missionária pode ser convertida à chama do Espírito Santo e da glória de Deus. Não se ganha almas, e me permita dizer isto de maneira escancarada, com estratégias humanas, elas ajudam, mas o que ganha e mantém uma alma firme na presença de Deus é o óleo, fogo e pão. Óleo, fogo e pão. Óleo, fogo e pão. Será que o Gideões pode repetir isto nesse começo de mensagem comigo? Diga: óleo, fogo e pão. Nenhuma dessas coisas são minhas, mas temos a responsabilidade de cuidar do óleo, do fogo e do pão. O fogo não pode apagar, o óleo não pode faltar, e o pão não pode ser negociado. Se tem óleo, se tem fogo, se tem pão, tem chama missionária. Se tem chama missionária, tem alma, tem o reino, tem o Brasil inteiro nos pés de Jesus. Você pode confirmar isto comigo dizendo glória a Deus? Preciso seguir dentro deste texto. Se entendemos que existem algumas particularidades dentro da presença de Deus, agora eu me pego olhando para Lucas capítulo 12 e vendo o grande perigo do texto. Alguém estava dentro da casa, vivendo, como se fala no Rio de Janeiro, a moda lá Bangu. O que é a moda lá Bangu? Do jeito que faz tá bom, do jeito que é tá bom. Estou me preocupando com o meu umbigo, e os outros que, se quiserem, caçem alguma coisa para fazer. Não entendendo que ele foi levantado para conservar o pão, o óleo e o fogo. Pensam vós que a maior coisa e o maior perigo, que pode acontecer em uma casa, em uma igreja, é perder o foco da urgência do arrebatamento. Agora eu quero entrar de cabeça, porque uma das maiores estratégias do diabo, já foi o tempo de diabo arrancar gente de dentro da igreja. Eu vou chutar esse crente para fora, eu vou arrancar esse crente da igreja. Já foi tempo. É mais lucrativo manter dentro da casa. Entenderam aqui? Vou falar olhando para lá. É muito melhor manter dentro da casa. É mesmo, pastor? Sim. Mas se está na casa, está bom. Não, qual é a visão de quem está dentro da casa? Qual é o foco de quem está dentro da casa? Permita-me abrir um parênteses para testificar isso aqui que eu estou falando. Satanás, um dia, vem comigo para dentro da Bíblia, estava na presença de Deus, via Deus, olhava a Deus. A pergunta que eu faço, e você não precisa gritar, só pensa no seu coração. Tu pensa que Satanás, quando se rebela contra Deus, luta como contra ele? Pensa que Satanás puxa espada assim? Olha para o pastor: vem comigo, Deus, que hoje é na força. Se Satanás puxasse a espada diante de Deus, Deus ia olhar para ele e falar assim: é na espada que tu quer? Vamos ver quem tem mais poder. Acabou, venci. Satanás não ia conseguir ficar 1 milésimo de segundo de pé diante de Deus. Se não consegue combater Deus no poder, como é que está até hoje perturbando a igreja? Porque Satanás nunca tentou descredibilizar Deus através de poder, mas através de caráter. Satanás, eu vou falar de novo, Satanás tentou tocar no caráter de Deus,
E pastor, onde você vê isto teologicamente? Entendemos que Isaías e Ezequiel apresentam um quadro, eu estou entrando em arrebatamento agora, um quadro do que Satanás era antes de cair da presença de Deus. Eu sei que tem teólogos, amigos meus mesmo, que dizem, não pastor, isso aí era rei da terra, mas irmão, não tire a espiritualidade do texto. Enquanto ele estava diante de Deus, ele se apresentava coberto de pedras preciosas e intentou no seu coração ser igual a Deus. Percebeu que em nenhum momento do texto diz, e puxou a espada contra Deus, mas ele carrega um terço do céu, sim ou não? Não se carrega um terço do lado passando espada, não se carrega e se convence alguém botando pistola na cara. Pode até ir na força, mas não vai convencido. Como é que se convence? É mais ou menos assim, ó. Deus está aqui, Satanás está aqui, os anjos estão ali. Você não entende que dentro da palavra diz, nos teus negócios te corrompeste? Espera aí, como é que alguém se corrompe em negócio se já está coberto de pedras preciosas? Não está negociando ouro, não está negociando prata, não está negociando pedras preciosas, está negociando influência. E os negócios deles são mais ou menos assim: quero dividir o reino porque eu quero ser igual a ele. Cola do meu lado que a gente consegue ser igual a ele. Sai da placa dele e vem para a minha, cola aqui. Entenderam? Vou falar de novo. Aí vai no outro. Você não acha que é muito poder na mão de um só não? Você não acha que é muita autoridade para um ficar mandando e todo mundo ficar obedecendo não? Mas não entende que a casa de Deus funciona assim. Isso aqui não é democracia, que tu vota e escolhe. Isso aqui é reino, tem um rei que manda. Senti Jesus na minha boca. Por isso Satanás tenta dividir mais ou menos. Cola comigo, cola comigo, cola comigo. Um terço do céu se rebela contra o nosso Senhor Deus. Eu vou fazer uma pergunta para entrar de cabeça no arrebatamento. Ele usou espada? Não. Usou o que, pastor? Lábia, palavras. Vou falar de novo, estou chegando em Lucas 12 de volta. Palavras. Não se corrompe alguém que está diante de Deus com espada. Se não já percebeu que quer vir contra mim? Se não dá para mudar Deus que está sentado no trono, eu mudo a visão de quem serve a Ele. Jesus me cobre. Se não dá para mudar a glória dEle, eu mudo a visão que tem acerca da glória dEle. Agora tudo é pecado, agora não pode pular, não pode marchar, não pode fazer o avião, agora não pode falar língua estranha, é pecado. Vamos mudar a visão que estão tendo acerca da glória. Vamos embora apagar esse fogo, vamos embora destruir esse negócio dentro da casa dele. E como é que a gente vai fazer? Vamos embora usar o pão. Pega a palavra e vem devagarzinho no ouvido. Isso não pode, isso não é, isso não vai, isso não tem, isso não consegue. Enquanto estão usando a palavra para mudar o foco, anjos caem da presença de Deus por atenderem a lábia de Satanás. Perceba como a estratégia é a mesma. Satanás foi expulso, sim ou não? Lembra que estava no jardim do Éden? Como é que ele tenta Eva? Tenta com espada ou com palavras? Certamente não morrerás. Só que é engraçado, ele pega a palavra que Deus libera. Eu vou falar de novo. Ele pega a palavra que Deus libera e ele começa a conversa assim: o que Deus falou? Deus falou que não pode comer, porque se comer morre. Morre não. Então até começa com uma verdade, até começa introduzindo algo do evangelho. Mas quando você entra na vertente do pão, você vê que nunca teve nada de evangelho, nunca teve nada de verdade. Chegou o tempo do Espírito de Deus despertar a igreja brasileira contra falsas mensagens que parece que são, mas não são. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Até te faz chorar, não é? Mas a palavra não tem que te fazer chorar, tem que te fazer sair da igreja pensando na tua vida e se consertar com Deus. Santo réu. Se não fizer frescor na minha alma e não me fizer feliz, não é Deus falando. É Deus falando sim. É Deus dizendo: se converte, larga o teu pecado, larga o teu erro. Quem dera o Senhor, a nação brasileira entendesse que a palavra do Senhor não tem obrigação de fazer ninguém feliz, pelo contrário, ela faz alguém sair chorando da igreja pensando na própria vida e dizendo: eu tenho que me consertar.
eu tenho que melhorar. Só que estamos diante de um tempo aonde um dos principais sinais do arrebatamento se apresenta. Em Mateus 24, na pregação escatológica maravilhosa do meu mestre, ele diz que se levantariam falsos profetas. Já sei, pastor, falso profeta é quem vem de chifre dentro da igreja. Não, vem vestido como profeta, parece profeta, diz que é profeta, anda como profeta, fala como profeta, mas ao invés de pregar a verdade, passa a mão na cabeça de quem precisa se consertar com Deus. Eu vim trazer uma palavra no Gideões 2026. Eu ainda creio em uma geração que vai entrar dentro da palavra, levantando a bandeira do evangelho e dizendo: se for para bater, me bate, eu só não quero é perder a minha salvação. Se tu levantou a mão, levanta ela gostosa em nome de Jesus assim. Eu sinto Deus falar na minha boca. Eu convido esta casa santa e cheio da palavra a liberar 10 segundos de glória a Deus. Se aqui ainda tem palavra, como eu sei que tem, abre a boca. Aqui não é melzinho na boca, aqui é chicote estalando nas costas mesmo. Não vou amolecer a palavra, não vou vender o pão. O que não teve de gente falando: cuidado, rapaz, cuidado, homem. Só que não precisa ter raiva de mim. Eu sou só o servo, eu sou só o mordomo. Se quiser reclamar com alguém, pode vir falar comigo, pode vir. Ele diz assim: Jonathan, vem cá no canto. Eu não gostei do gosto da comida, eu não gostei do pão, não gostei da palavra. Não tem problema. Como não fui eu que fiz, esta madrugada ainda, eu vou procurar quem fez em oração. Vou. Eu peço ele para te procurar aonde você estiver, para ele botar o dedo na tua cara e falar: por que não comeu o pão que eu botei diante de ti para tu comer? Só morre de fome se quiser morrer de fome. Mas eis aqui diante de vós o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Caiote rapaia, ugite rebadaraca lúcia. Eu sinto um varão passeando entre nós. Cataio reteia, ugite remaiute remaiacaia. Colendriaia, rassurrefaia. Eu sei que a verdadeira igreja tem entendido o que tem acontecido no nosso tempo. Um dos principais sinais do arrebatamento não é guerra nem rumor de guerra, não é a fome nem a perseguição, porque Jesus foi categórico em Mateus 24. Ele não disse quando estourar a guerra é o fim. Ele não disse quando houver perseguição é o fim. Ele foi claro: quando este evangelho é o pão. A guerra de Satanás nunca foi guerra, rumor de guerra, perseguição. É o pão. Ele está tentando mudar a visão da igreja concernente ao pão. Só que o pão alimenta. E se esse pão ainda é vivo, pensa que a estratégia do diabo mudou? É a mesma que derrubou anjo, é a mesma que derrubou Adão e Eva. Hoje a estratégia é essa. Eu sei que eu vou falar algo aqui que dói mais cura. Ele chegou em anjos, e a ideologia de Satanás para os anjos é: Deus é muito forte para mandar em tu, tu merece carregar o que ele tem, tu pode, tu vai, tu consegue, tu é o cara, vai no teu eu, vai na tua força. A ideologia do eu derrubou anjos. Chega até Eve: não morrerás, tu serás como Deus. É tu, é sobre tu, é tu que é o cara, é tu que é a mulher, tu é a cocada. Pensa que mudou no dia de hoje? Pregações que dizem tu. Não, é você. Tá, você é legal, é bonzinho, é serva. Mas e Cristo? E o pão? Não é sobre mim, não é sobre mordomos e servos, é sobre o pão vivo alimentando gente dentro da casa. Eu deixo uma orientação à igreja brasileira: rejeitem
qualquer manjar ou refeição aonde o pão vivo não seja o centro da mensagem. Rejeitem na cara dura. Se não estiver falando de Cristo, pega a mala e sai. Pega a Bíblia e vai embora. Vai para onde está falando de Jesus. Não perca a tua alma por ausência de pão dentro desta casa. Entrequeia, ratu, remaia, sando rera. Não morre de fome, não morre de fome, não morre de fome. Vai morrer de fome perto de uma padaria celestial aberta diante de ti? Rejeitem palavras que vêm em vozes mansas, mas não pregam a verdade. Um dia alguém disse para mim: tu grita muito. Eu disse: mas eu grito a verdade. Você gosta de ouvir mentira em voz mansa? Não é melhor gritar uma verdade? Ouve um grito falando que tu precisa de Jesus, senão tu vai para o inferno. É melhor do que uma massagem no teu coração dizendo: tu. É muito tu que vai descer de tobogã para o inferno, mas poucos fiéis que vão subir no toque da última trombeta. Tamaiui, calúcia, terreia, caioteia. Só tem um jeito de nós entendermos e discernirmos quem é que vai rejeitar e quem é que vai atender o verdadeiro pão. Como é que nós discernimos, pastor? O fogo não pode apagar. Parênteses aberto, pulo dentro de Lucas 12 de cabeça de novo. A única maneira de testar e discernir se algo vem da parte de Deus é se esse algo resiste ao fogo de Deus. E sabendo que o fogo de Deus provém pela glória de Deus, começamos a entender algo que João fala. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então vai comendo Bíblia. O que João fala, pastor Jonathan Carlos? Ele diz assim: eu vos batizo com água. Mas vem um aí atrás de mim, após mim, perdão, que não batiza com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Com fogo. Ele não deu a opção de escolha. Ele não disse escolhe o fogo ou o Espírito Santo. Ele deu os dois. Se ele dá os dois, isso está implícito no original. Por favor, com todo respeito a quem não acredita, mas está muito claro no texto que isto aqui não é fogo do inferno. Isto aqui é fogo que ele entrega para fazer a obra. Pastor, onde está esse fogo? Eu poderia falar de Jeremias, de fogo ardendo nos ossos, mas permita-me falar da sarça ardente, porque só é destruído no fogo de Deus quem não é do fogo. Vou falar de novo. Só é destruído no fogo de Deus aquilo que não é fogo, não provém do fogo, não nasceu do fogo. Agora o que é fogo junto com fogo é conservado com fogo. Quer ver? Sarça está ardendo, é ou não é? Mas está queimando e destruindo? Não, porque fogo conserva aquilo que é dele. Quando eu olho para os gideões missionários, eu vejo sarças ardendo no fogo. Está pegando fogo, mas o fogo não destrói as sarças. É isso que é acender fogo. E esse fogo que está aceso é a única coisa, cheguei aonde Jesus está gritando, que impede, vambora, vem comigo, o anticristo de meter a mão na terra. Eu acredito firmemente. Eu não posso dar se ele já nasceu, se ele já está vivo, mas a Bíblia nos induz a pensar que existem pequenos anticristos, sim ou não? Se existem pequenos anticristos que se fazem anticristo, então muitas pessoas se fazem como anticristo. E quando nós lemos Lucas capítulo 12, nós vemos a ideia do que é. Pessoas que usam o que Deus entrega em próprio bel prazer. E quando você percebe a lábia existente dentro do texto, assim como Satanás usa a lábia para derrubar anjos, para derrubar Adão e Eva, para tentar derrubar Jesus dentro do deserto, você percebe que quem tem autoridade de lábia, de falar e de induzir servos, está se corrompendo no texto. Logo se faz um pequeno anticristo. Anticristo tem uma característica: ele usa a lábia para
para corromper. Você vai ver dentro da Bíblia e dentro do Novo Testamento que o anticristo vai usar a lábia para ganhar nações, para fazer guerras, para destruir. Nós tivemos exemplos de anticristo já na história humana. Por exemplo, você vê eu não vou falar o nome, mas o ditador alemão da Segunda Guerra era um exemplo de um pequeno anticristo. Você vê, por exemplo, líderes bélicos que destroem e matam, são exemplos de anticristos que chegam ao poder com lábia, mas quando chegam destroem, matam e acabam com nações. O anticristo terá o poder de destruir e induzir através da lábia. Porém, a Bíblia é categórica: se ele está vivo ou não, eu não sei, não me importa saber, porque como disse a missionária Neide antes de mim, eu estou indo para a glória. Quem quiser ficar com ele aí, fica. Eu não nasci para ver anticristo, eu nasci para ver Cristo. E quem pegou a fiação do que eu estou falando, pegue. Ai, Jesus, não manda falar isso não. Se nós nascemos para ver Cristo, então nós entendemos que existe algo que resiste ao anticristo na terra. O que resiste ao anticristo na terra? Está na Bíblia. Ainda existe um que resiste ao homem da maldade. Quem é esse um que resiste? Ah, pastor, é a igreja. Não, não é a igreja. Ah, pastor, é a unção que está em nós. Não, não é a unção que está em tu. Já sei, pastor, é o nosso poder bélico financeiro. Não, não é o poder bélico financeiro. O que ainda resiste é o que desceu em Atos capítulo de número 2, e da maneira que ele desceu, ele não voltou para o céu. Um recado aqui me olha de olho arregalado no meio desta mensagem: o que desceu em Atos 2 ainda não voltou para a glória. Quer dizer que tu não precisa ficar pedindo para ele descer aqui dentro. Ele já desceu há 2000 anos atrás e ainda não foi embora. E para quem deu glória gostosa a ele, é isto que está resistindo ao homem da maldade. Agora tu entende porque a igreja é perseguida. Não persegue porque vocês estão crescendo muito. Não te persegue no trabalho porque não foi com a tua cara. É que tu carrega algo que resiste à lábia da maldade, que resiste à corrupção dentro e fora da casa. Que eu carrego, pastor? Fogo